Olá a todos, meu nome é Ana Cláudia Lodi, eu sou professora do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, aqui da USP, e hoje vou dar continuidade então à discussão sobre educação especial, focando como vem sendo organizados atendimentos educacionais para sujeitos com necessidades educativas especiais. Não é objetivo nós fazermos uma grande retomada histórica, porque esta aula já foi dada para vocês e agora eu deixo esta tarefa de vocês resgatarem o que foi discutido em aulas anteriores com esses atendimentos que nós vamos conversar hoje, ok? A primeira escola fundada no nosso país data do século XIX, e foi o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que passou a ser chamado Instituto Benjamin Constant em 1891. 3 anos depois, foi fundado o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, 100 anos depois, que passou a ser chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ambas essas escolas ainda existem hoje e vieram, durante todo este período, transformando a forma de atendimento a surdos e a cegos, dependendo, então, da forma como a educação especial veio sendo entendida no decorrer deste período. Mas, na sua origem, elas foram fundadas seguindo o modelo europeu, principalmente o modelo francês de educação de cegos e de surdos. Eram escolas residenciais que recebiam meninos de 7 a 14 anos. E tinha como base a formação profissionalizante dessas pessoas, ok? Com professores capacitados e especialistas para atuar com essas pessoas. A mesma coisa não pode se dizer que aconteceu com os deficientes mentais. A origem, como começou este atendimento, foi feito em asilos, em manicômios, muito ligado aos espaços hospitalares. Entendia-se, naquele momento, que essas pessoas teriam maior cuidado e proteção se elas fossem confinadas em ambientes separados, ou seja, excluídos socialmente do contato com aqueles considerados normais. E esta educação era vinculada principalmente aos serviços de higiene mental e saúde pública. Então, é um momento dessa história onde a educação especial ela tem uma relação muito grande com a área da saúde e todos os aspectos educacionais determinados pelo olhar, então, dos profissionais da saúde. Esta realidade vai começar a se transformar no sentido de criação de outros espaços educacionais efetivos para os sujeitos com necessidades educativas especiais a partir do final da década de 50, início da década de 60, com alguns serviços que vão sendo mantidos no decorrer de todo este período até final da década de 80. Ainda muito marcado por uma visão médica de assistência às crianças com necessidades educativas especiais. Mas como vocês já viram em aulas passadas, com a LDB de 61, começa a haver uma mudança em como se entender a educação das pessoas com necessidades educativas especiais. E haver, então, um olhar mais atento sobre aonde realizar esses processos. Então, eles passam, embora ainda determinado por um olhar da saúde, a ter uma relação muito grande com os profissionais da educação. A saúde
fazia o diagnóstico e fazia os encaminhamentos necessários para os diferentes serviços educacionais, então, que passaram a ser oferecidos. Esses serviços eram escolas especiais. As escolas especiais eram espaços para determinadas deficiências, então nós tínhamos as escolas especiais para surdos, para cegos, contavam com profissionais da saúde, então, atuando como equipe multidisciplinar e muitas vezes orientando os procedimentos que deveria se ter na área pedagógica. As salas de aula eram constituídas por poucas crianças, divididas em geral ou pela faixa etária ou pelo seu nível de desenvolvimento. Os programas curriculares eram bastante reduzidos, porque se mantinha uma visão de incapacidade para a aprendizagem ou uma capacidade reduzida para a aprendizagem para esses sujeitos e, portanto, esses programas curriculares, eles eram específicos para esta população. Os materiais didáticos elaborados especialmente para esses alunos, muito a partir daquilo que os professores acreditavam que seriam mais fáceis para os alunos. E os conteúdos desenvolvidos de forma extremamente detalhada, sem buscar curiosidade e raciocínio destas crianças. No caso das escolas especiais para crianças surdas, toda a base da educação era pautada na necessidade de ensinar essas crianças a fala. Base, então, para que eles tivessem a aprendizagem da escrita. E esta forma de desenvolver essa educação determinava que as crianças fossem obrigadas a cursar 2 anos por série escolar. Então, se nós pensarmos nas séries iniciais do ensino fundamental, de 1ª a 4ª, como era constituída no passado a nossa educação, eles demoravam 8 anos para terminar essas séries iniciais. Paralelamente às escolas especiais, principalmente no ensino público, existiam também as classes especiais. Essas classes eram espaços educacionais inseridas nas escolas regulares e atendiam crianças que tinham dificuldades para acompanhar a classe regular. Essas classes, elas eram organizadas conforme as deficiências, então nós tínhamos classes especiais para surdos, classes especiais para cegos, classes especiais para sujeitos com déficit intelectual. Nessa sala eram matriculadas sujeitos de diferentes faixas etárias e níveis, estágios de desenvolvimento, cabendo, então, ao professor responsável administrar esta diversidade com pouquíssimo apoio. A educação física e artes, às vezes, era realizada em conjunto com os demais alunos da escola, porém, isso não era uma regra. E todos, no período contrário ao da escolarização, realizavam ainda um atendimento em salas de reforço para que houvesse apoio nas diferentes áreas do conhecimento. História, geografia, matemática, ciências, realizada por professores especialistas. Convivia ainda com esses espaços de educação as instituições especializadas que eram mantidas, em sua maioria, por associações. Essas instituições, elas têm como origem o atendimento às crianças com déficit intelectual. Porém, com o passar do tempo, elas também passaram a receber crianças surdas e crianças cegas para fazer o processo educacional. Nessas instituições, nós temos uma grande quantidade de profissionais da saúde que atuam em parceria com os da educação, então, seja no diagnóstico, seja nos encaminhamentos pedagógicos necessários, e as salas possuem uma organização muito próxima ao das classes especiais, ou seja, elas são feitas a partir
daquilo que se acredita que sejam as dificuldades e as deficiências das crianças. Então, temos as salas para surdos e para cegos e para deficientes mentais. Essas crianças matriculadas têm diferentes faixas etárias e também o processo pedagógico, ele é determinado por aquilo que se acredita que as crianças vão ter maior facilidade ou dificuldade. Essas instituições, apesar de ter um trabalho pedagógico feito por profissionais capacitados, elas não se constituem como escolas. E isto é uma crítica que tem sido feita hoje em relação a elas. Portanto, os alunos não recebem certificação e vão ter dificuldades, então, para estarem inseridos no futuro nas redes regulares de ensino. Porém, estamos aí tendo como base o princípio da integração, onde devemos conviver com todos. E se acreditava também na importância do contato dessas crianças com aquelas tidas sem deficiência, que seriam, então, modelos para o desenvolvimento das crianças com necessidades educativas especiais. Então, convivendo com esses serviços especializados, as crianças também poderiam ser matriculadas nas redes regulares de ensino. Quais eram os princípios para esse encaminhamento? Além da convivência com todos, ambientes não pensados para essas crianças, dando então condições de inserção social futura, materiais didáticos para todos, incentivando então o desenvolvimento das crianças, porém cabia aos alunos o esforço para acompanhar as aulas e tendo então que enfrentar as dificuldades para se igualar aos colegas. No século XXI, então, passamos a conviver com a política da inclusão. Educação pensada como ação política, cultural, social e pedagógica, que acredita que é um direito de todos, que todos têm um direito à educação, sem haver discriminação, que todos os alunos, portanto, devem estudar preferencialmente na rede regular de ensino, e as escolas devem se organizar para este atendimento. Então, ao contrário do passado, onde a criança deveria se esforçar para se igualar aos demais, a escola é que deve se adaptar e organizar o atendimento para garantir condições de uma educação de qualidade para todos. Para isso, a escolarização deve ser garantida em todos os níveis de ensino, atendimento educacional especializado no contraturno escolar. Os professores precisam de formação para trabalhar com isso, então é garantido pela legislação a formação continuada desses profissionais para atuarem em salas que têm alunos incluídos, além de acessibilidade arquitetônica, de mobiliários e de equipamentos para se garantir a educação para todos. Este atendimento educacional especializado, ele deve elaborar e organizar esses recursos pedagógicos e atuar em parceria, se possível, com os professores regentes das salas regulares de ensino. Ele não deve substituir a escolarização e deve, então, complementar ou suplementar os processos educacionais de formação dos alunos. Esses são os princípios da educação inclusiva e é esta realidade que nós convivemos hoje. Embora ainda existam escolas especiais e classes especiais construídas muitas vezes nos moldes do passado e algumas vezes ainda com algumas poucas experiências, buscando transformar esta realidade. No entanto, o que nós temos assistido hoje nas classes inclusivas são classes que têm sido entendidas unicamente como um lugar de socialização. Os alunos com necessidades educativas especiais nem sempre têm as atividades
pensadas para eles e muitas vezes não podem acompanhar as atividades que estão sendo desenvolvidas pelos demais, porque não lhes é dada esta possibilidade. Devem contar muitas vezes com a boa vontade e apoio dos colegas nesta relação na sala de aula regular. Os professores estão pouco ou não preparados para lidar com a realidade inclusiva e tem sido dada a eles uma responsabilidade educacional numa sala de aula que está sendo construída com um número muito elevado de alunos. O apoio especializado no contraturno acaba tendo que lidar com alunos com uma diversidade enorme em termos de linguagem, conhecimento de mundo e possibilidades de aprendizagem nessa sua história educacional e com uma quantidade de conteúdos a serem abordados num espaço de tempo muito pequeno frente a esta diversidade. Então, frente a isso, eu encerro a nossa conversa deixando para vocês algumas questões para vocês refletirem. Frente a como o nosso sistema educacional está organizado hoje, vocês acreditam que é possível pensar numa educação para todos em igualdade de condições? Vamos pensar na nossa realidade hoje, na formação que nós temos para atuar nessas salas de aula. Será que o papel da escola pode ser entendido unicamente como de socialização? Onde está a sua função educacional? E, frente a isso, eu gostaria que vocês pensassem se essa organização tem favorecido ou não a educação de crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Então, frente a tudo que vocês viram já neste curso e a esta apresentação, eu encerro a nossa conversa deixando, então, essas reflexões para vocês. E desejo a todos um ótimo trabalho. Obrigada.